Salve, salve amantes da bola! Sou Ayrton Júnior e mais uma vez estamos aqui acompanhando a trajetória de uma personalidade na galeria dos imortais na história do Grêmio. Hoje a gente fala sobre ninguém mais nem menos que Renato Portaluppi, a fera. Renato nasceu em Guaporé, cidade da Serra Gaúcha, no dia 9 de setembro de 1962. Mas se mudou ainda criança com a família para Bento Gonçalves, cidade próxima também na Serra, onde ele cresceu e se desenvolveu. Ainda adolescente, iniciou o trabalho como auxiliar de padeiro numa padaria e também como entregador numa fábrica de móveis. Renato não parou, desde sempre na atividade. Foi jogando nas peladas dessa empresa de móveis que ele chamou a atenção dos colegas e de alguns olheiros, que o conduziram até as categorias de base do esportivo no clube de futebol local da cidade. Renato então faz sua estreia pela base do clube de Bento aos 16 anos. E já aos 17, Renato já é promovido para a equipe principal numa partida realizada no dia 12 de agosto de 1979, uma partida válida pela quarta rodada da fase final do Campeonato Gaúcho contra o próprio Grêmio, jogo em que o Esportivo perdeu essa partida por 3-0. Renato estava sendo lançado pelo técnico da época do Esportivo, Valdir Espinosa, que quando o jogador atuou no Grêmio entre 1970 e 73. Mas antes de continuarmos contando essa trajetória do Renato vitoriosa, te inscreve no canal, dá o like, compartilha e comenta. Ativa as notificações para receber aviso de novos conteúdos nossos. Combinado? Conto com vocês. Então, vamos lá, mais um capítulo dessa ascensão meteórica. Renato chega à base do Grêmio em 1980, por indicação e sugestão do próprio Espinosa, que também estava chegando no Grêmio naquele momento como auxiliar técnico. Então Renato faz sua estreia no mesmo ano, no dia 15 de junho, na derrota por 1-0 para o Comercial, em um amistoso realizado e disputado em Maracaju. Já em 81, Renato, com apenas 19 anos, foi alçado ao grupo principal do Grêmio, mas acabou não tendo um grande número de chances, pois Tarcísio era o titular da ponta direita na equipe de Enio Andrade, que acabou conquistando o Campeonato Brasileiro, o primeiro Campeonato Brasileiro em 81. Então Tarcísio era o titular e Renato tinha poucas chances. Mas essas poucas oportunidades para mostrar o seu talento não atrapalharam ele, inclusive em 82. Ele acabou sendo um dos destaques do Campeonato Gaúcho naquele ano. Renato aproveitava as oportunidades a cada vez que entrava. Foi fazer seu primeiro gol como profissional no dia 25 de julho de 82, saindo do banco de reservas para selar o placar e fazer o gol do Grêmio na vitória de 1-0 sobre o Novo Hamburgo, né, numa partida do Gauchão. Renato faz o seu primeiro gol. E aí se prepara e começa a encorpar para em 83 sim, após a saída de Enio Andrade, o Grêmio promove o auxiliar Valdir Espinosa para o cargo de treinador, e com isso as portas se abrem definitivamente para Renato no clube, que vive, assim como toda a torcida tricolor, o ano mais mágico de toda a nossa história. 1983. Nesse ano, Renato foi figura fundamental nas conquistas. Em primeiro lugar na Libertadores, né? Onde ele teve grandes atuações, destacadas, com muita garra, muita força, como contra o Estudiantes na Argentina, fazendo gol, dando assistências na famosa Batalha de La Plata. No jogo heróico, o Grêmio busca o empate, o Grêmio cede o empate 3-3, um jogo dificílimo, em que se não cedesse o empate, talvez não saísse lá com saúde. E depois no jogo final contra o Penharol, né? Um grande lance e um cruzamento espetacular pelo César no gol do título. Realmente mágico, simplesmente incrível, né? E depois, em segundo lugar, a performance de Renato no jogo do Mundial. O Grêmio se qualifica para ir ao Mundial, depois da vitória da Libertadores. Vai enfrentar o campeão europeu, o Hamburgo da Alemanha, e Renato faz 2 gols. Um gol no tempo normal e outro gol na prorrogação. Foi premiado como o melhor jogador da partida, premiado inclusive com o Butarro. Uma partida fantástica, incrível dele. Nos anos seguintes, Renato também seguiu levando o Grêmio a conquistas. O Grêmio ganhou mais 2 campeonatos gaúchos na sequência, em 85 e 86. Durante esse tempo, Renato também ganhou fama, não só pela bola, mas por ser insubordinado, encrenqueiro. Era um notório bom vivant. Era garantia de dor de cabeça certa para técnicos rigorosos e disciplinadores.
mais famoso desses episódios foi quando, sem dúvida, ele teve participação na seleção, na montagem de grupo para a Copa de 86. Renato foi convocado devido às suas excelentes atuações e performances no Grêmio, que culminaram com as duas conquistas, né, do estadual, de 85 e 86. Então Renato foi convocado por Tele Santana. Se viu dirigido por Telena, um famoso treinador que era rigoroso e disciplinador e impunha isso aos seus atletas. O Renato teve que se enquadrar no que ele estabeleceu de plano para folgas, horários, concentração e representação. Numa dessas folgas, Renato e Leandro, jogador do Flamengo, chegaram muito depois do horário estabelecido pelo treinador. Essa quebra de hierarquia e quebra de contrato entre ambos fez com que Tele analisasse a carreira de Renato, visto que ele já não era um amador nesse caso, que era reincidente, e nisso cortou os dois, mandando os dois para casa. Não mudou em nada a relação dele com a torcida, que sempre gostou do temperamento, a entrega, a paixão dele pelo clube, e continuou sendo ídolo pelo Grêmio e pelos clubes onde ele passou posteriormente. Renato trocou Porto Alegre pelo Rio em 86, né, concretizando o antigo desejo de jogar no Rio de Janeiro. Lá ele era seguidamente visto passeando pela orla, batendo bola na areia, ostentando carros esportivos, frequentando festas com lindas companhias, e assim foi identificado lá como o Rei do Rio, alcunha que foi somado ao seu apelido de Renato Gaúcho, como ele era chamado lá. E isso ficou carregado e ligado ao nome dele até o resto da sua carreira. Trocou o Rio de Janeiro pela Itália em meados de 1988, onde teve uma passagem meteórica e mal sucedida pela Roma, clube que decidiu apostar no seu futebol. Na Copa América de 89 e na Copa do Mundo de 90, Renato foi novamente convocado, dessa vez por Sebastião Lazzaroni. No entanto, nessa seleção, Renato foi durante todo o tempo reserva de Careca e Miller, que era o ataque titular na época. Teve a oportunidade de entrar num jogo de Copa contra a Argentina nas oitavas, o jogo que nos eliminou. O Brasil não conseguiu reverter o placar, que estava perdendo de 1-0, um gol do Canidia, passe do Maradona, aquele jogo. Renato entrou e não conseguiu mudar o placar. E, enfim, sua trajetória na seleção acabou. De 91 a 97, Renato jogou em Flamengo, Botafogo, Fluminense, Atlético Mineiro, Cruzeiro, até que em 99 ele é contratado pelo Bangu, que utiliza dele pouco tempo, porque os joelhos já não dão conta, e ele rapidamente se contunde e decide que aos 36 anos se aposenta oficialmente da bola. Mais tarde, após a sua retirada dos gramados, Renato inicia então carreira de treinador no ano 2000, pelo Madureira, clube do interior carioca. Ficou 2 anos, né? Até que em 2002, em setembro, preferencialmente de 2002, ele teve uma outra oportunidade de treinar uma outra equipe, no caso o Fluminense, também por 2 anos. Renato então começa a criar o estofo e a base necessária para se tornar um grande treinador. Em 2005, depois do ano sabático de 2004, Renato, no Vasco da Gama, chega para ser um treinador num time que ele nunca havia jogado. Dessa vez ele consegue solidificar sua carreira como treinador. Levou sua equipe, o Vasco, a vice-campeonato da Copa do Brasil de 2006 e ao 6º lugar do Campeonato Brasileiro. Realmente uma campanha elogiável e madura do Renato para aquele momento. Ele retorna então no ano seguinte ao Fluminense, que ele traz novamente para conduzir as finais da Copa do Brasil. Dessa vez o Fluminense foi até Santa Catarina na final, derrotando o Figueirense com 1-0, gol de Roger, aquele do Grêmio, no segundo decisivo jogo, e conquista a Copa do Brasil. Com isso, essa Copa do Brasil se tornou, de 2007, o primeiro título na carreira de Renato como treinador. Memorável. Essa conquista da Copa do Brasil, o Fluminense garantiu uma vaga para a Copa Libertadores da América de 2008. Né? A primeira que Renato iria disputar como treinador. Já tinha disputado como jogador e tinha conquistado em 83. Agora ele ia como treinador. Nessa competição ele levou o Fluminense para a inédita final, fazendo uma trajetória maravilhosa, escrevendo seu nome na história do clube. Trajetória que tinha até a eliminação de Boca Juniors. Na decisão contra a LDU do Equador, chegou lá e perdeu, mas conseguiu reverter no Rio de Janeiro, levando o jogo para os pênaltis. Nos pênaltis,
fracassou. Mas esse fracasso não acabou com o Renato. Em seguida deixa o Fluminense e retorna para treinar o Vasco, onde ele também acabou não ficando muito e foi anunciado como o novo treinador do Bahia na temporada de 2010. No Bahia ele fica até a metade do ano, quando em 10 de agosto de 2010, Renato começa a sintetizar o seu sonho. Ele volta ao Grêmio como treinador. Primeira passagem de Renato para suceder Silas. Logo que ele chegou, já mudou o esquema tático da equipe, ajudando a dar um salto de qualidade. Estávamos na zona do rebaixamento e o Renato nos coloca no 4º lugar da classificação no final do campeonato. No primeiro semestre de 2011, pediu demissão do Grêmio. Findava seu primeiro ciclo. Após 2 anos de afastamento, no dia 1º de julho de 2013, Renato retorna, acerta o seu retorno ao Grêmio. Era a sua segunda passagem como treinador. Renato voltava à sua casa outra vez. Mesmo levando a equipe novamente a um 2º lugar no Campeonato Brasileiro, dessa vez não teve seu contrato renovado e deixou a equipe no final do ano. Renato, pela segunda vez, mostra que está sendo capaz cada vez mais como treinador. Tornou-se treinador do Fluminense, então pela 4ª vez, no dia 24 de dezembro de 2013. Novamente, ficou 2 anos parado, até que no dia 18 de setembro de 2016 acertou seu retorno ao Grêmio, sendo sua 3ª passagem pelo clube gaúcho, sem dúvida alguma a mais vitoriosa de todas. Renato chega, pega o Grêmio contra o Atlético Paranaense, Cruzeiro, Galo, e chega na final do campeonato da Copa do Brasil contra o Atlético. Uma campanha extremamente competente. A partir da sua chegada, né, Renato começa a botar um novo estilo no jogo, no Grêmio. Pegou um time acertado e evoluiu ele. E o Grêmio na final vence o Atlético Mineiro por 3-1 no primeiro jogo em Minas e no segundo empata em Porto Alegre em 1-1. Ninguém tirava esse título do Grêmio. Na ocasião ficou marcado como treinador que conseguiu dar o fim ao jejum de 15 anos sem títulos de expressão. Esse era o quadro do Grêmio na época. Renato consegue quebrar esse jejum. E em 2017 ele viveu o grande momento seu de carreira como treinador, ao conquistar a Copa Libertadores da América. Uma campanha espetacular que culminou nos 2 jogos da grande final, contra o Lanús da Argentina. O Grêmio foi heróico, o Grêmio foi superior nas 2 partidas, principalmente em Porto Alegre, né? Um jogo disputado, difícil na arena, triunfo por 1-0, gol de Cícero com passe de Jael, 2 jogadores que entraram no segundo tempo já, por obra e pensamento do Renato. A estrela do treinador acompanhava os seus atletas. No final do jogo, o gol estava definindo uma vantagem para o segundo jogo. O segundo jogo realizado no estádio La Fortaleza. Lá ganhamos por 2-1. Fernandinho e Lula marcaram os gols. Renato era campeão da América como jogador e como treinador. Além disso, depois no clube ele conquistou o bicampeonato da Recopa Sul-Americana contra o Independiente também. Tais feitos como esse motivaram a direção a pedir para ser feita uma estátua de Renato, e isso é inaugurado em março de 2019. O treinador, inclusive, acompanhou a confecção da estátua, dando pitaco sobre o posicionamento das mãos, pés, calção, ajudando. A escultura foi erguida na esplanada da Arena, no lado oeste, e retrata o ex-jogador exatamente no momento da comemoração do segundo gol da vitória sobre o Hamburgo em 83, lá no Mundial. Essa cerimônia de inauguração foi acompanhada por cerca de 8.500 pessoas, e contou com a presença de ex-atletas, colegas de Renato naquela época de 83, e do próprio, né? Estava presente e que se emocionou muito, chegou a chorar durante o discurso de agradecimento. O Grêmio estava simplesmente entregando para ele uma retribuição por tudo que ele já tinha feito. Em 30 de novembro de 2020, na vitória por 2-1 sobre o Goiás, Renato se tornou naquele momento o treinador com mais jogos na história do Grêmio. 384 jogos, superando Oswaldo Rola, o Furinho, e recebeu uma homenagem do presidente Ronaldo Bolsa por essa marca. Em 14 de abril de 2021, o Grêmio foi eliminado na fase preliminar da Libertadores, antes mesmo da fase de grupos, ao perder para o Independiente Del Valle por 4-2 no placar agregado, né? no placar da partida. Foi a pior participação do Grêmio até hoje na história da Libertadores. E isso
simplesmente pesou e no dia seguinte Renato Portaluppi deixa o clube após o pedido de demissão. Encerrava-se essa terceira participação. Esse ano de 21, aliás, foi o ano do nosso terceiro rebaixamento, sem Renato. Em 1º de setembro de 22, o Grêmio anuncia a volta de Renato, ao mesmo tempo em que anuncia a desligamento de Roger Machado. Renato voltava para sua 4ª passagem como treinador do Grêmio, para nos conduzir ao acesso. E conduziu. Em 23 voltamos à Série A com estilo, retornamos, fomos ex-campeão gaúcho e vice-campeão brasileiro, com o comando de Renato novamente, mas sobretudo pela presença espetacular de Luis Soares, o uruguaio maravilhoso. Tem até um vídeo dele aqui no canal sobre esse momento imortal, essa passagem desse cometa Soares por aqui. Confere lá. Renato, então, em 8 de abril de 2023, Renato foi homenageado pelo Grêmio com uma placa alusiva e uma camisa em comemoração aos seus 700 jogos disputados pelo tricolor, alguns como jogador e outros como técnico. Ao todo ele tem 437 partidas, dentro disso 230 vitórias, 115 empates e 92 derrotas como treinador, além dos 262 duelos, 146 triunfos, 77 empates e 49 perdas como jogador. Em 2024 conquistamos o hepta gaúcho, então. Nós tivemos uma temporada muito arriscada, porque ocorreram catástrofes como enchentes aqui no sul, que nos atrapalharam temporariamente, nos impedindo de atuarmos em casa, por exemplo. Mas na volta poderíamos e deveríamos ter jogado mais. Teve culpa Renato. Renato não foi bem. Até que em 9 de dezembro de 2024 o clube anunciou a saída do treinador, que não teve seu contrato renovado com a equipe para o ano de 2025. Ou seja, vamos tentar o Opta sem Renato. Fim de mais um ciclo. Mas é um fim que não é para sempre, né? Renato volta. Títulos como treinador, Renato tem no Fluminense Copa do Brasil de 2007, no Grêmio Copa do Brasil de 2026, a Libertadores de 2017, a Recopa Sul-Americana de 2018 e Gaúchões de 18, 19, 20, 23 e 24. Recopa Gaúcha de 19 e 23, aumentou o currículo dele. Prêmios individuais, melhor treinador da Copa Libertadores em 2017, Prêmio Gol Brasil como melhor treinador em 2017, Seleção do Campeonato Gaúcho como melhor treinador em 2018 e 2019, são recordes e marcas que ele tem como treinador. Mais jogos no comando do Grêmio, 411 jogos. Treinador com mais vitórias na história da Copa Libertadores da América, 50. Renato realmente, como treinador, acabou se firmando tanto quanto como atleta. Em 19, ele se tornou o técnico com um trabalho mais longevo no futebol brasileiro naquele momento. E é hoje um dos treinadores mais vitoriosos da história do Grêmio e desde 2020 o treinador que mais vezes comandou o time ao longo da história do clube. Por tudo isso, pelos resultados recentes, pela liderança que exerce sobre o vestiário, pela capacidade de mexer decisivamente no time ao longo das partidas e pela plástica com que atuam suas equipes, já foi reverenciado e considerado um dos melhores técnicos brasileiros em atividade. Esse personagem definitivamente está na mente de todos os gremistas e com certeza pode e deve ser chamado de imortal.